Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Nós vivemos na comunidade. Vivemos primeiro ali, no seio da nossa família, na nossa casinha, com os nossos familiares, depois com os nossos vizinhos, na nossa comunidade, na nossa cidade. Vivemos em um país que chamam de continental. Por quê? Porque o Brasil é imenso. Mas há certas coisas que alguém faz a 3, 4, 6 mil quilômetros de nós que nos amedronta. Ao contrário do que andaram propondo esta semana, a evolução de uma nação, ela só se dá pela via democrática, pelo respeito à individualidade e à coletividade. O meu direito não termina quando o seu começa, como muita gente gosta de falar. Os nossos direitos caminham juntos, são o mesmo, são retas paralelas. O meu direito e o seu direito nunca se atravessam. Por que essa preocupação? Não aconteceu dessa vez em São Luís, nem no Maranhão, mas lá no Espírito Santo, um político eleito pelo voto popular disse primeiro na tribuna daquela assembleia que ele daria 10 mil reais do salário dele se alguém matasse os assassinos de uma moça. Talvez todos saibam, mas se você não souber, existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, que é o direito que um parlamentar tem de falar, digamos, mais coisas do que nós falamos aqui nos analistas. Mas tudo tem um limite. Quando este parlamentar oferece dinheiro para alguém cometer um crime, há juristas que dizem que isso ultrapassou o limite e ele está cometendo um crime. E o que aconteceu? Ao ser entrevistado por uma equipe de jornalismo, ele reiterou, disse: não, eu dou mesmo 10 mil reais do meu salário se alguém matar esses vagabundos. E ainda disse que não dava mais porque não tinha. Vocês já pensaram se toda vez que há um crime, a correção fosse feita através de outro crime? O velho olho por olho, dente por dente? Ideias de mais de 2000 anos, quando a selvageria imperava na humanidade? Não. O que nós precisamos é da via democrática. Nós precisamos do Estado democrático de direito, que é aquele que só existe debaixo das leis, da Constituição. É esse o respeito que nós propomos. Depois de lavada a alma, porque eu não concordo com nenhum crime de nenhum tipo, passamos a dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele não é do Maranhão, ele vive ali no centro nevrálgico da nossa temática principal, a política, mas é um velho conhecido do Maranhão, sempre anda por aqui e conhece as veias capilares da política do Maranhão. Recebemos o estrategista político Paulo Moura. Paulo, seja muito bem-vindo aos analistas. Prazer estar aqui mais uma vez, um prazer conversar com você, Geraldo, e demais analistas. E é sempre bom voltar aqui ao Maranhão, lugar, São Luís, onde eu sempre sou bem recebido. Estou à sua disposição. Pois é, nosso time completo hoje: Felipe Clã, nosso querido alemão, e Natanael Júnior. E aí, Natanael? E a pistolagem? Tá grande, né? Até oficial agora, parlamentar, né? É um capitão da PM, Natanael. Pois é o discurso, né, Geraldo, que a gente tanto comenta aqui, fala, alerta, que quando vem de cima para baixo, né, tende a vir mais legitimado, né,
pela camada mais popular, que acaba aceitando aquilo ali como sendo mais uma coisa e o pior é que passa a pensar que pode ter razão. Por quê? Porque vem do presidente, né, vem dos seguidores, né, dos filhos, né, e daquele núcleo mais alinhado ali à extrema-direita ali, que representa hoje uma parcela real da população. Acho que o Paulo pode falar melhor do que a gente, mas eu creio que é no mínimo 20% que a população pensa dessa forma e corrobora com tais argumentos. Isso é muito preocupante. E do outro lado também tem o percentual que rebate também tudo isso muito nervoso. Isso tende a virar um barril de pólvora que quem está no meio disso tudo precisa, né, que é quem decide também na política, né, precisa, de certa forma, até se blindar dessas coisas e tentar ir empurrando esse pensamento lá para trás de onde não devia ter saído, Geraldo. O mais interessante, só para fazer a vírgula, e antes do Paulo colocar aqui a sua leitura sobre isso, é que isso vem a partir do momento que o governo Bolsonaro dá a senha através do filho sobre o radicalismo na questão da ditadura. O parlamentar é militar, ou seja, está respondendo ao público dele, né, Paulo, especificamente, quando, na verdade, o filho que é senador, o pai que é presidente, o deputado que era coronel, é que deveriam estar resolvendo e propondo à população a solução para a violência. Esse é o famoso, Paulo, que a gente diz, né? Fechar os olhos botando vesgo. E é verdade, não tem outra coisa. Isso é tão velho, essa tática do grupo Bolsonaro, né, que está aí, que vai caindo devagarinho, porque a população começa a perguntar assim, e a solução? Como é que fica, Paulo? Paulo, então vamos começar o seguinte. Eu não sei se nós já vivemos o êxtase da estratégia política ou se ela nunca foi tão necessária quanto agora. Neste momento que nós vemos rompantes como este senhor, com essa declaração tão triste e outras declarações que causam um furor nos meios de comunicação, às vezes de propósito. Como é que fica o estrategista num momento de frases soltas, jogadas no ar, às vezes criminosas? Primeiro a gente precisa entender se para esse candidato, para esse ator político ou grupo político, tem a figura do estrategista. Porque me parece que em muitos dos casos, essa forma atabalhoada de comportamento nos faz entender que não tem um estrategista assessorando. Né? Porque, independente da linha política que se quer defender, existem alguns protocolos. Né? Uma coisa é campanha, outra coisa é mandato. Na campanha você até pode ter uma figura caricata, né? Que você mais ou menos está buscando identificar isso com o eleitorado que você quer buscar, que você quer atingir, mas depois que você está no mandato, aí é uma outra conversa. Agora acabou a campanha, agora nós precisamos governar. Né? E para isso você precisa trazer uma série de atributos para que a coisa funcione. A figura do estrategista, ela entra já na campanha, mas que depois também no mandato ela tem um outro papel. Lembrando que ele não evita, a figura por si só não é uma vacina que você tem para evitar comportamentos assim. Mas certamente em governos, né, ele entra tanto na assessoria como o que a gente chama tecnicamente de administração de crise ou reposicionamento de imagem. E que quando você tem uma crise já tão consolidada, aí você faz uso de um profissional para administrar a crise e depois fazer o reposicionamento da imagem em função desse equívoco que foi causado. Né? E lá na presidência, Paulo, eu acho que ali é imprescindível pessoas que pensem a comunicação, mas eu acho que o presidente não obedece muito. Tem uma estratégia lá? Eu não conheço, eu não tenho propriedade para falar sobre o núcleo do governo federal, eu não tenho participação no governo federal, então eu não tenho condição técnica de opinar. Conversa de bastidor, nunca ouvi falar nada? Sim, a gente sempre ouve, né? Porque a gente circula bastante, a gente tem colegas que trabalham. Agora, uma opinião pessoal, particular, é que ele é muito mais ele, né? Como o ator, protagonista, e às vezes esse não ouvir
leva ele a cometer alguns equívocos, né? Ou às vezes é muito gentil, foi muito profissional, muito elegante. Tu quer dizer, todo dia, né? Porque é difícil o dia que nós vemos o presidente, vamos falar da figura, não vamos falar do governo. O governo em si tem pessoas até capacitadas que estão deixando, inclusive, sim, os melhores estão deixando, sim, né? Porque colocam as suas ideias, as suas opiniões. Né? Agora mesmo saiu um cara que era altamente preparado e respeitadíssimo dentro da Receita Federal e de todos esses meios. Mas queria porque queria criar a CPMF. Opinião dele, opinião que leva para o debate, entendeu? O que acontece? O presidente é que tinha que levar isso para o debate. Quer dizer, o cara que está trabalhando só pode trabalhar de cabeça baixa, Paulo. Né? Quer dizer, onde é que está a estratégia? Eu concordo plenamente com o Paulo. De vez em quando eu escuto isso aqui pelo quintal aqui de casa. Eu vou até dar um parabéns para o presidente, assim, 50%, porque já eliminou logo, né? Para nem tocar mais no assunto. Eu vou dar os 100% se ele esquecer esse negócio de CPMF de novo. O xará de Paulo Moura já disse que não, que ele vai criar mesmo o negócio. E aí? Pois é, mas não passa, quer dizer... O Rodrigo Maia já disse que não passa, mas o Rodrigo Maia já disse que tanta coisa não passava que passou. Paulo, assim, nós temos Olavo de Carvalho, que ele sozinho também pensa só por ele. Basicamente você lê, e você hoje em dia com os vídeos, né, para quem já conhece o Olavo já de muito tempo, né, pode entender isso. Mas tu não acha, como estrategista político, que fora essa questão da vaidade individual de quem eu mando, né, desse termo do território conquistado através do voto, da mensagem e tudo mais, não há também uma estratégia em consolidar o nome Bolsonaro como um mandatário? Como é que tu olha isso? Eu acho que ele foi eleito com um percentual expressivo de votos, já conhecendo nuances desse comportamento dele. Quer dizer, isso não é uma surpresa, porque isso já dava sinais, você não precisa ser um técnico para observar isso na campanha, que ele dava sinais desse comportamento. Que aí a gente pode até questionar, se a gente concordar ou não concordar, mas o que existe ali tecnicamente é uma falta de habilidade de liderança. Porque ser líder não é mandar. Né? Ele poderia reunir em torno de si, como ele falou na pré-campanha, sobre a economia que ele não entenderia, não queria discutir o assunto, mas teria uma pessoa específica e ele poderia ser um líder. Ou seja, líder é ter também a capacidade de trazer para si, em torno de si, pessoas que têm competência para discutir. Agora, na hora que você traz para si, a exemplo do ministro da Economia, e aí você veta qualquer ação, aí você tem uma posição autoritária. Né? E aí isso é que eu acho que podia até dar certo na campanha. Agora não. Isso tem uma responsabilidade muito grande, Geraldo, porque você sabe que um pronunciamento que ele faz, ele mexe na vida das pessoas que estão lá na ponta. Porque isso pode mexer na economia, isso mexe do ponto de vista diplomático, né? Quer dizer, você tem sérias questões aí envolvidas que não pode ser feito dessa forma, né? E tem uma responsabilidade que precisa ser conduzida, e isso não é por falta de pessoas capacitadas para orientá-lo. Né? A gente sabe que isso aí tem bastante. Certo. A gente faz a nossa primeira paradinha e volta já continuando essa conversa aqui. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o estrategista político Paulo Moura. Vamos falar agora aqui da nossa comunidade. Deixa o Felipe terminar no celular aí. Termina aí, Felipe. Não, pode fazer aí. Estou fazendo uma pesquisa para fazer uma pergunta para o nosso convidado. Não é todo Rapaz, esse caboclo é ruim, viu? Não fica vermelho, alemão. Não fica vermelho. Eu vou até explicar o que aconteceu, que eu disse assim, não precisa. Eu vou fazer tudo uma pesquisa. Ele disse, pode fazer no Faça ar. a sua pesquisa, a gente aceita. Aí Geraldo olhou para ele e disse, sim, eu também faço. Só para me pegar no ar. Isso aqui é o analista. O analista é a maldade em pessoa, entendeu? Nós somos amigos, a gente se gosta, né? Todo santo dia. Mas é um aprontando com o outro. Olha aí. É uma coisa horrível. Essa característica desse programa tem que mudar, seu Natanael. Isso não pode. Vamos mudar. Vamos aproveitar o Paulo aí, que é um grande marqueteiro, estrategista. Vamos discutir essa estratégia. Olha aqui, só. Né? Mas, Paulo, todo esse cenário, nas próximas eleições, você com certeza está acompanhando aí, você, os mais capacitados aí. Eu tive a honra de trabalhar junto com você numa campanha também, e sei da sua capacidade.
Você com certeza já deve estar acompanhando todas Sim. as possíveis nuances aqui em São Luís, no próximo pleito, né? E também a forte influência desse discurso nacional que não saiu da pauta. Isso. Ele continua cada vez maior na população. E nesse período de tempo, né, não dissipou até a próxima eleição e vai estar muito forte aqui, principalmente por causa da polarização entre o governador Flávio Dino e o presidente Bolsonaro. Isso. Como é que você analisa, dentro desse aspecto ideológico, né, e da realidade eleitoral de São Luís, essa próxima eleição no sentido macro, né? Brasília influenciando diretamente aqui em São Luís. Então, eu acho que primeiro São Luís, o Maranhão como um todo, ele tem uma questão muito peculiar, porque a população, através dos blogs, que é o que a gente chama da blogosfera, é muito politizada. Então as pessoas, até as pessoas mais humildes, elas têm uma noção de política, do papel da política muito importante, porque isso afeta diretamente o dia a dia delas. São Luís, a gente sabe que é uma caixa de ressonância. Você aqui em São Luís tem uma repercussão e o resto do Maranhão tem uma outra. Aqui tem pessoas aqui que não têm voto aqui e que dificilmente terão, né? E já em outras regiões eles têm se eleito nessas regiões. Agora, a questão nacional que você me perguntou, eu acredito que aqui no Maranhão e em outras regiões do Nordeste, quando a gente faz um corte, o Nordeste é o que a gente chama, ele é mais vermelho, né? Quando a gente faz um corte. No Brasil, a gente tem praticamente dois Brasis. A gente tem um lado mais vermelho, tendendo mais, que a gente chama para centro-esquerda, não só o Maranhão, mas outros estados, exemplo do meu estado, né, que é governado pelo PSB, outros estados ali do Nordeste, e aí você tem uma outra região ali no Centro-Sul e tal, que garantiram um certo voto ali para esse grupo político que está governando o país. Eu acredito que essa questão da nacionalização, ela vai ter sim um papel, mas não tão influente. Eu acho que vai acontecer, a municipal será um prenúncio de 2022. Aí sim, e aí quando a gente traz isso para a realidade de São Luís, do Maranhão, é onde a gente tem características já muito marcantes e peças já muito bem colocadas ou se posicionando, visando já 2022. A eleição, o ciclo eleitoral de 2020 será um prenúncio do que vai acontecer em 2022. E essas movimentações, essa estratégia do governo atual de ter multicandidaturas, né? E aí você tem um pequeno grupo ali ainda da oposição, tudo isso são peças que já estão colocadas no tabuleiro político e que a população, o eleitor, está acompanhando isso atentamente. E você acha ali, né, dentro desse quadro, né, que a eleição de São Luís, propriamente, em que percentuais, né, essa influência de Brasília, do poder central, influenciaria diretamente no percentual de votos em São Luís, com esse comportamento raiz do presidente? Então, essa é uma boa pergunta, mas a gente precisa olhar qual é a realidade do governo local. Quer dizer, existe uma diferença de posição política muito grande do governo estadual para o governo federal. Isso já é muito marcante, isso já é bem reconhecido pela população. Mas quando a gente traz isso para a realidade local, para a capital, a gente tem um governo, né, que já é oposição ao governo federal e que tem na sua base aqui uma multicandidatura. Então, esses candidatos, quem seria o candidato, por exemplo, do governo nacional aqui para concorrer? Né? Quer dizer, o partido... Atualmente já tem 6. Não, da multicandidatura, né? Não, da base do governo. Não, do governo federal. Sim, do governo federal. Apresentando em nome do Bolsonaro. Isso. Potenciais, né? Mas quando A maioria nem tão potenciais assim, são nomes aleatórios. Vamos dizer que 3 candidatos assim com nomes pré-definidos. Talvez mais definidos, né? A gente tem outros 3 ou 4, né, que dizem ainda, né, até para testar. Mas quando a gente olha para esses nomes... Estão perguntando em casa, Paulo, se pelo menos a família vota, por enquanto para se lançar, tu tá entendendo? Mas aí existem objetivos diferentes, né? Existem candidaturas que é para marcar um território, para 2022. Ou para cumprir uma missão, né? E você ter ali um posicionamento. E existem candidaturas realmente que elas entram no pleito para realmente assumir e dar continuidade a um grupo de poder e aí dentro de uma estratégia. Quando a gente olha para o governo atual, ele já tem basicamente formado aí uns 5 ou 6 nomes. É lógico que tem um nome que será o ungido do governador,
que está mais ou menos desenhado esse nome, mas a gente tem outros nomes ali que também o governo está deixando eles correrem solto para ver como é que é o desempenho deles. Temos que se lembrar que a gente está a um ano das eleições. Então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É isso que eu ia te perguntar, Paulo. Começou tão cedo a disputa que de repente o palheiro inicial pode, quando chegar abril, maio, que é a época que o fogo real deve começar a pegar, a palha já queimou toda? Na verdade, eu acho que a disputa ela é contínua, Geraldo. Como eu te falei, eu acho que quando termina, se encerra um ciclo eleitoral, isso já começa a acontecer o próximo. Por quê? Porque eles se retroalimentam. Então, é lógico que se você não pode, por exemplo, um governo, seja ele qual for, perder na capital é muito desgastante para ele. Ele pode estar ali abrindo um espaço para um novo grupo político que vai se formar a partir dessa eleição na capital. Então ele olha para a capital, esse grupo, né, junto com os seus assessores, e diz: olha, nós temos que cuidar disso aqui. Você imagina aqui na capital de São Luís ser um grupo que está aqui que não seja alinhado com o governo estadual. Então isso tem um impacto grande na formação de novos grupos que podem nascer a partir de uma afirmação no poder. Então, Paulo, eu queria ver junto contigo uma leitura muito clara sobre essa tendência. Nós vivemos na eleição do Bolsonaro aquele boom da mudança do Brasil, né? A mudança radical, vamos mudar, vamos tirar a esquerda, vamos tirar o PT, né? E vamos colocar um nome novo. Parece que não funcionou na economia e na vida das pessoas, porque no dia a dia, no cotidiano, as pessoas continuam somente perdendo. Né? Não só a questão de renda, mas também na questão estrutural. E nós assistimos aí todas as previsões para que o ano que vem vai ser um ano pior do que este ano. Né? Há uma tendência de voltar ao conservador, aquela questão do candidato já tradicional, eles votarem, ou você acha que o Brasil, o eleitor brasileiro, tem essa tendência a fazer essa mudança de novo, continuar limpando a pauta, como a gente diz, dentro das câmaras de vereadores, dentro das prefeituras? Como é que tu analisa isso? Esse efeito que não produziu, né, o resultado esperado em tão pouco tempo do Bolsonaro pode ser refletido agora no que vem? Eu acho que é um comentário muito rico e que a gente precisaria esclarecer alguns pontos aí importantes para os seus ouvintes. A primeira coisa é que todo grupo político ele vive um ciclo de vida. Isso aconteceu com o PT, que sucedeu um grupo que tinha antes do PSDB, através do Fernando Henrique, que já tinha um outro grupo que veio. Então, assim, isso é natural quando a gente estuda a evolução e o ciclo de vida dos grupos políticos, eles têm esse momento. Na verdade, a eleição do presidente Bolsonaro, ele cumpriu uma missão que foi de encerrar ali um grupo e ele abriu portas para novos caminhos. Eu acho que os grupos já pré-estabelecidos, eles sofrem um problema de identidade e de representação política. As pessoas já não se veem mais representadas por esses grupos que estão aí. Grande parte disso é em função da internet. Então, eles são atores, eles são lideranças formadas. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de comentar a partir da sua pergunta é qual o efeito da economia na política. Na hora que você tem, mesmo que haja uma mudança, mas que esse efeito não dá resultado no seu armário, no seu prato, para o cidadão que está lá, não gera emprego, ele continua desempregado, a economia não avança, quer dizer, aí isso gera o quê? Isso gera violência, ou seja, desencadeia uma série de processos que são nocivos para o dia a dia das pessoas. Então, é quase que uma desilusão. O que está acontecendo nesse governo atual é que essa desilusão está muito precoce. Né? E isso causado pelo próprio comportamento dos que estão aí. A gente entende tecnicamente que alguns resultados eles precisam de um tempo para maturar, né? Ou seja, você não elege um presidente e no outro dia a economia está tudo funcionando. É preciso um tempo, é preciso você conquistar investidores, é preciso você ter segurança jurídica para que os investidores possam atuar no país. Tudo isso a gente entende, mas quando a gente vê alguns comportamentos fora de um padrão ético, né, assim, de comportamento, a gente começa a olhar e os grandes grupos de investidores começam a olhar para isso com uma certa aversão e aí não tem credibilidade e logo não tem investimento. Não tendo investimento, você não tem uma economia girando. Quando a economia vai mal,
qualquer grupo político é mal avaliado, né? E aí, por mais que ele tenha boas intenções, eu não estou aqui para defendê-lo, mas qualquer grupo político, inclusive o governo aqui local, por melhor que esteja bem intencionado, se ele não tiver uma economia em evolução, isso vai refletir na avaliação dele. Bom, fazemos nossa segunda paradinha e voltamos para o terceiro bloco, é a conclusão dessa conversa. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Paulo Moura, estrategista político, que já atuou aqui em São Luís trabalhando com alguns candidatos. Alguém tem uma pergunta pronta? Não, tenho sim. Eu queria até duas, né? Na verdade, com o Paulo a gente tem que perguntar muita coisa. A primeira coisa é saber se Paulo Moura estará na eleição do ano que vem de São Luís para arrepiar o cabelo de toda a nossa classe de marqueteiros. Atenção, marqueteiros, Paulo Moura na área, vamos nos preparar. É um perigo, mas essa é a primeira coisa que eu queria saber. E eu queria perguntar uma coisa. Todos os pré-candidatos a presidente da República em 2022 já estavam aí. Ciro, Haddad, todo mundo. A Marina, não tinha novidade. E surge o Flávio. Nesse processo, o Lula dá aquele aval, né? E tudo mais. O Flávio se lançou cedo demais, Paulo? Ou era o momento dele de estar entrando já nessa briga? Eu acho que o governador Flávio Dino, ele ocupa um espaço que não fica vago, não é? Na hora que uma principal liderança do grupo da esquerda se torna inviável juridicamente, abre uma lacuna. E aí eu acho que de uma forma estratégica, de uma forma sábia, ele ocupa, ele se posiciona no lugar para que esse lugar não seja ocupado por nenhum outro grupo. É lógico que na hora que você se antecipa e se posiciona, daí por diante você tem a necessidade de ter uma estratégia totalmente voltada para isso. Porque como é que você vai manter isso aquecido durante todo esse tempo? Né? É muito tempo e eu tenho certeza que ele vai estar, já sabe disso e deve estar pensando uma forma de como manter essa candidatura aquecida. Mas acho que ele ocupou um espaço que a gente sabe que na política espaços não ficam reservados nem guardados, ele é sempre ocupado por alguém. Quanto à sua primeira pergunta, Felipe, eu até agradeço assim, a gentileza, eu já o conheço, né, de outras horas, de outras oportunidades. Eu acho que o Maranhão e São Luís tem excelentes profissionais, né? E no caso aqui da gente, a gente sempre tem trabalhado em parceria com os profissionais locais. Respondendo a sua pergunta, eu sempre faço questão de honrar a prata da casa, porque tem uma questão cultural, que é isso, só sabe quem é da terra, né? E isso dá um corpo, isso dá um molho bacana numa campanha. E talvez, quando você tem alguém de fora que vem para cá, talvez você possa trazer um pouco mais de diferença, às vezes uma isenção, um pouco mais, você não está tão contaminado, então isso ajuda na criação da estratégia. Eu tenho sido sondado, um dos motivos de eu estar aqui, é exatamente para me reunir. Nessa ocasião, cheguei aqui na quarta-feira, me reuni com 3 grupos diferentes e a gente ainda não definiu, mas eu posso garanti-los que, se der tudo certo, nós vamos estar aqui na próxima eleição e eu direi para vocês em primeira mão. Essa eleição vai ser apimentada. Paulo na área, gente, presta atenção. E dos nomes que estão postos aí, Paulo, tu tem acompanhado aí, né, desde o Braide, que está na moita ali, sem se pronunciar muito ali, né, se movimentando um pouco. Esse negócio de moita é perigoso, eu já te falei isso. Ou os vários candidatos, né, do grupo do governo. E vamos botar assim os 3 mais definidos ali como pré-candidatos aí do grupo do presidente Bolsonaro. Como é que você encara com esses nomes aí? Eu acho que primeiro, lógico que mesmo tendo um governo com avaliação não tão favorável, que é o caso do governo aqui local, né? Isso muito em função da economia, então isso afeta muito a avaliação dele, basicamente a economia, não é nem por falta de capacidade técnica ou de intenção, mas a falta de recursos para implementar várias das ações, ele ainda assim ele parte na frente com índice de favorabilidade, ou seja, como é que essa transferência de apoio, ela vai existir ou não vai existir? Dentro desse quadro, você tem ali 3 nomes, talvez 4 nomes do governo, da base do governo,
com potencial. Temos um já, quando a gente nas pesquisas iniciais, que já está na casa de 2 dígitos, e os demais muito parecidos. Quando a gente mergulha para alguns deles, aí a gente vê algumas nuances preocupantes. Alguns já estão no teto, outros têm problema de relacionamento entre eles, né? E essa falta de habilidade de relacionamento pode prejudicá-la a formar um grupo. Então, a gente, quando analisa ali os candidatos do governo, a gente vê 3 ou 4 nomes com potencial, talvez um nome mais leve, que está agora um pouco mais descolado, até por não ter sido ungido inicialmente do governo, então ele se encontra de uma forma mais independente, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que esse quadro pode ser revertido e a gente ter surpresas nessa eleição. Você falou em teto, né? Dentro desse grupo em teto. Quando você fala em teto, eu vou fazer uma pergunta mais direta. Né? Você acha que o Duarte ali, que dentro que já foi divulgado até agora de pesquisas, né? e até de movimentação, e também baseado no resultado da eleição passada em São Luís, teve um resultado muito bom. Você acha que o Duarte ali, mesmo sendo mais leve, ele também já tenha chegado no teto, em virtude dos outros nomes ali? Eu acho que o deputado Duarte Júnior, primeiro ele se elegeu com uma bandeira muito forte e de forma muito competente ele atingiu um percentual eleitoral bem expressivo. Porém, agora a gente precisa entender que ele é um potencial pré-candidato a um cargo majoritário. E aí ele não pode ter a mesma bandeira, contra tudo e contra todos. Né? Agora é uma outra história. Agora eu preciso mostrar habilidade, competências de gestão, como é que ele vai resolver, e os outros candidatos, como é que vai resolver os principais problemas da cidade. A gente sabe também, é público, recentemente, um problema que houve de algum desgaste com alguns parlamentares, alguns colegas. E isso, inclusive da base. 28. Da base. E isso certamente causa um arranhão. Então ele, respondendo a sua pergunta, ele tem alguns desafios específicos para serem tratados, para que ele se torne cada vez mais um nome viável e que seja, como a gente vê, com potencial eleitoral representativo. Você acha que tem tempo hábil para isso? Se ele tiver uma assessoria competente, sim. De resgatar esse processo todo. Eu acho que ali, Felipe, precisa, a partir de uma avaliação de imagem profissional, começar, em alguns casos, a reconstruir e reposicioná-lo politicamente, para que se tenha um discurso base ponderado, mais conectado com a agenda da população, e a partir daí desenvolver um trabalho de comunicação. Ô, Paulo, será que tem, Paulo, espaço para mais um nome, um outsider? Alguém correndo por fora, um outsider. Fenômeno, por exemplo. Um Bolsonaro da vida, que não seja nenhum candidato desse. Eu acho que a população ainda acredita nesses booms. Bolsonaro no sentido assim de crescimento rápido, sim, né? Sim, O que a gente está falando, o que Geraldo está falando... foi assim, né? Desculpa dizer, mas o Brad explodiu. O que Geraldo está falando é que, tecnicamente, né, a gente chama de outsiders. Outsiders são esses candidatos que não são políticos, né, mas que surgem. E aí, Geraldo, eu acho essa pergunta importante, porque quando a gente tem, ao mesmo tempo que a estratégia de ter multicandidaturas, essencialmente, ela foi criada para garantir um segundo turno, ela abre espaço para que outras candidaturas surjam. E o governo precisa olhar isso com cuidado, porque senão quem vai para o segundo turno é nenhum dos candidatos dele. Nós temos um assim, o Geisrael Marques, tu já ouviste falar desse? Sim. Pode ser esse, né? Mas o Geisrael também é aliado do governo, né? É verdade. Mas é verdade. Bom, vamos brincar, não vamos deixar Paulo escapar aqui do nosso bloqueia ou compartilha. Lá vai. Bom, vamos lá. Vamos botar o primeiro nomezinho aqui, a figurinha para Paulo avaliar aqui o que é. Começa, foi Felipe Clã que colocou isso aí, o governador Flávio Dino. Você bloqueia ou compartilha, Paulo? Compartilha. Acho que ele tem um papel importante na democracia do Maranhão. Tem um mérito por ter sido eleito da forma como foi eleito. Acho que tem um desafio grande aqui no estado do Maranhão. E agora, com esse pleito, né, de sonhar ser presidente da República, acho que tem um papel importante na democracia. Compartilho. Você acha que ele ainda pode disputar com Joaquim Barbosa a vaga lá no PSB?
Eu acho que a análise não seria nem essa, Geraldo. Eu acho que é ele se tornar, o fato de ele ser candidato num pleito nacional, vai colocar o nome dele numa agenda nacional. E aí isso tem um importante papel para a democracia, que é ter um representante da esquerda, para até ter um debate mais rico. E isso ele tem condição, porque tem competência e conteúdo para fazer. Beleza. Segundo nome. Alguém já falou aqui desta figura, o filósofo Olavo de Carvalho. Por coincidência, não foi eu que fiz, não. Mas todos que até agora apareceu foi o que eu perguntei para ele. Parece até com o Felipe Clã. Tio de Felipe. Olavo de Carvalho, Paulo. Bloqueio ou compartilha? Bloqueio. Bloqueio? Bota a foto de novo do Olavo de Carvalho. Bota o Olavo de Carvalho de novo, Jorge. Vamos ver se não parece mais com o Geraldo. Presta atenção. O público vai dizer a cara de Geraldo. Concorda, Paulo? Quando o Felipe entrar mais entradinho, tiver umas entradinhas ali, ó. Olha, a cara de bloqueado, Geraldo. Paulo. Bloqueado. Sem nada para falar. Nem para falar, Paulo, assim. Não, eu acho. Tu não faria o teu mapa astral com ele? Não, ele é astrólogo. Paulo, mas cá para nós, vamos fazer uma leitura aqui de marqueteiro para marqueteiro. Ele é genial. Ele é um maluco genial. Depois dessa aí de Olavo de Carvalho. Foi só porque eu falei porque ele parece. Vamos pro próximo. Bota o terceiro. É só provocar. Cadê o terceiro? Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3 e... Eduardo Bolsonaro, futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Infelizmente bloqueio totalmente. O que você acha dessa história de botar uma figura polêmica como Eduardo Bolsonaro? Gostou daquela foto dele com a pistola do lado, assim, visitando o pai dele? Geraldo, a gente precisa respeitar o Itamaraty e os seus diplomatas. Né? A gente tem um instituto sério que forma diplomatas e é uma função estratégica. Não é apenas ser conhecido do presidente do outro país. Existe toda uma questão diplomática, técnica, que ela precisa ser respeitada. Conhecido sem que viu 2 vezes, né? E para que isso não cause efeitos danosos a toda uma nação. Certo. Então, por essa razão... Bloqueadinho, totalmente. Dudu. Para finalizar, quem será que tem? Opa! Glenn Greenwald. O homem dos 2,5 milhões? Não sei de quanto é o valor dele. Só sei que esse caboclo está criando, como diria José Sarney, uma cisânia por aí. Bloqueia ou compartilha? Eu não tenho nada... Eu compartilho, mas não tenho nenhuma opinião assim tão que vai justificar ou bloquear. Não tenho por que nem não compartilhar. Eu acho tu há de convir que reprovado. Uma figura dessa com um conteúdo desse em certas situações é uma bomba dentro de qualquer governo. Se fosse no final do governo seria bem complicado. Sim. Mas Paulo, sua consideração final, primeiro agradecer, é um tapa ao tempo quando a conversa é boa. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho para vir prosear com nós. Olha, eu queria agradecer o Felipe, o Natanael. Pode pegar, Felipe, ficou nervoso aí. Pode falar, Paulo. Aqui os analistas é assim mesmo. Eu não queria trazer o celular para fazer a pesquisa. Vocês mandaram trazer. Deu no que deu. Sim, Paulo. Viu, Geraldo? Queria agradecer. Para mim é sempre um prazer vir aqui à TV. Eu acho que esse programa é de uma forma irreverente e inteligente. Ele leva um conteúdo importante à população. Eu acho que tem um papel muito importante do ponto de vista da democracia, que é aproximar de uma forma mais leve, um tema tão duro que é a política, que é a ciência política, que é a estratégia, que é a eleição. E então, assim, eu estou muito feliz em estar aqui, feliz pela recepção que eu tenho sempre com vocês. Desejo a vocês muito sucesso profissional, a essa TV, esse programa, e que a gente tenha aí no próximo ano uma eleição rica, democrática e que seja, acima de tudo, criativa. Eu acho que as campanhas, a população hoje, ela quer uma campanha inteligente, independente do recurso que se tenha. Acho que você ainda vai voltar aqui antes do ano que vem. Natanael, diga algumas palavras boas aí para terminar a quinta-feira. Agradecer ao Paulo, sempre bom de conversar, trazer experiência de profissionais capacitados e tarimbados já com larga escala de serviço prestado em eleições. Acho que debater a cidade é muito importante, quanto mais cedo melhor. Eu acho que o bom dessa coisa aí que acentuou esse debate nas camadas mais
mais baixas da sociedade até as mais altas, né? Essa consciência política é muito importante. Eu acho que facilitará muito, né, a eleição ano que vem, porque cada vez mais politizado o cidadão fica mais atento, né? E escolhe melhor na hora de votar, Geraldo. Acho que agradecer ao Paulo. Felipe, você vai ficar nervoso com o celular, não. Não, já até escondi o celular aqui. Depois eu vou resgatar, né, o Google Talk ali, né, o que saiu. Não, tá proibido o celular aqui. Eu vou resgatar a vozinha que saiu. Só lembrando que amanhã um time daqui que vai virar meme isso aí, né? Esse vai. Esse que caiu aqui o celular tinha que ser do Paulo, né? Não podia ser de outra pessoa. Mas Paulo, vai fazer sucesso, não te preocupa, que aqui o que eles procuram é isso. Eu quero lembrar que amanhã o nosso moto faz aniversário, nosso presidente aqui, apesar de eu ser do Sampaio, né? Mas eu queria parabenizar a torcida do Moto e a beleza do trabalho que você faz junto com a torcida do Moto. Parabéns, Nathanael. Amanhã, né? Amanhã é um grande dia, né? Dia de comemoração, mas amanhã a gente tem uma surpresinha aí. Tá, e eu também quero parabenizar meus conterrâneos do Atlético Paranaense e dizer, Thiago, o teu Internacional viajou na maionese. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Paulo, que é um homem que tem experiência em marketing na Rússia, na Itália, na França, no México. Então, quando ele aparece aqui para contar algumas coisas pra gente, é sempre muito bom. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.